Em um mundo cheio de possibilidades, cheio de referenciais, cheio de demandas também e de pensamentos que nos envolvem, como que a gente decide e age com autoconfiança, com respeito àquilo que a gente é? Como confiar numa decisão, numa escolha e agir com clareza? Clareza de que nós estamos escolhendo aquilo que tem a ver e está alinhado com o que nós somos. Nesse vídeo eu proponho uma visão baseada na cosmologia das rodas, que é um mapa de autoconhecimento e que oferece símbolos das tradições xamânicas para que a gente entenda esse movimento de autoconfiança, como chegar nisso e nos manter firmes naquilo que a gente escolhe, naquilo que nós somos também. Esse é o quarto vídeo de uma quadrilogia aqui no canal que apresenta essa simbologia, a psicologia base do xamanismo, que são as tradições que estudam a natureza e todas as associações dos símbolos da natureza em relação à nossa vida, à nossa psique. Então a cosmologia das rodas, essa bússola, ela vai trabalhar as direções, 4 direções, sul, norte, oeste e leste. E esse é um caminho que é cíclico, sempre realizado, sempre acontece na natureza. Veja as estações do ano, por exemplo. E quando a gente mapeia a nossa vida em termos dessa roda, dessa bússola, a gente consegue organizar muitas coisas. E para a gente tomar ações com confiança, com direcionamento, foco, planejamento, mas sem aquele apego à forma, apego à expectativa que você está criando, e mesmo assim conseguir atingir os seus objetivos e agir de acordo com o que você é, a gente precisa estar inteiro. Então esse processo é de a gente entender todas as nossas sombras, aquelas coisas que não são legais em nós, nossas hipocrisias, nossas dores passadas que não foram bem processadas e digeridas, e então conseguir com emoção e razão equilibradas agir no mundo. Muitas vezes nós agimos por medo, ou agimos porque a gente não tem consciência exatamente daquilo que a gente quer e acabamos sendo uma reprodução do que os outros são, do que os outros querem, do que a nossa cultura, a nossa família, o nosso meio acabou influenciando a gente para ser. Isso é um movimento que a gente sente, quando você sente que algo não tá legal, algo tá estranho, você não tá vivendo com aquela leveza, por mais que esteja difícil a vida, mas aquela leveza, aquela paz interna de que tá difícil, mas pelo menos eu me sinto realizando aquilo que eu amo, me conectando com pessoas que fazem sentido, quando a vida flui. E quando tá tudo bagunçado, a gente não sabe o nosso valor, ou a gente tem feridas muito grandes na infância, de rejeição, a gente sempre tá querendo, né, agradar aos outros, ser perfeito, isso vai destruindo quem nós somos de fato. A dinâmica de vida e o mundo como está hoje também, por mais que a gente tenha muito desenvolvimento, mas ele está afunilando a experiência humana. Ao meu ver, parece que tudo está ficando muito igual, muito monótono, sem profundidade. O estranho já é uma coisa que a gente descarta. A normalização, a normatização da forma de ser, de se expressar, isso tudo também está vindo à tona e claro que influencia a forma como a gente vai se portar no mundo. Bom, vamos então à simbologia do leste. O leste dentro da roda representa a ação focada. É o fogo, é o sol, é até o verão. É onde a gente está mais iluminado, no sentido de a gente ver. Eu consigo ver e eu consigo tocar e eu consigo agir sobre isso. Que é uma flecha naquilo que você quer e nada atrapalha isso. Nem mesmo a sua própria mente, que é o que mais atrapalha, né? Além disso, aqui a gente tem a águia como arquétipo, animal de poder. O xamanismo sempre vai usar os animais, né, como arquétipos importantes, essas características, tanto as sombras desse arquétipo, como também aquilo que é valoroso, que é positivo, que pode nos ajudar. Então, a águia, ela é tudo que, ela vê tudo. Ela é uma ave predadora, inclusive, mas ela tá lá sempre sobrevoando muito alto e conseguindo ver tudo. Quando eu vejo tudo, eu conheço melhor tudo e consigo ir direto na minha presa. A águia tem relação com o sol também. Várias tradições dentro do xamanismo ao redor do mundo colocam a águia como a representação do sol.
Ela inclusive conseguiria olhar para o sol sem se queimar os olhos. Mas isso não cega ela, isso nutre ela. E aqui também temos a visão, o arquétipo do visionário, que passou pelas suas dores, conheceu suas questões, redefiniu seus caminhos, entendeu aquilo que é próprio dele e o que não é, o que ele precisa tirar de campo e o que precisa cultivar. E agora tem visão de futuro, mas a partir do agora, sabe quem é paciente com o processo e age não de forma apressada, mas de forma cirúrgica, sem também o apego aos resultados disso. Então tem discernimento para escolher como é focada a sua intenção, o seu propósito. Se algo dá errado, ele já usa como ferramenta para o seu objetivo. Aqui não tem muito espaço para ficar pensando demais, para ficar confabulando. É até um lugar muito menos profundo. É o contrário do oeste, que a gente vai ter que ir, se recolher, entender o que está acontecendo, ir em direção aos medos, enfrentá-los, ressignificar. É um trabalho mais árduo interno. Agora é a expansão, é a ação no mundo, na vida. Desde que sejam metas, por exemplo, objetivos e ações individuais, por exemplo, um valor, alguma questão individual que você quer desenvolver dentro de você, por exemplo, paciência, contentamento, ser mais justo, ser mais coerente. Claro que isso acaba tendo influência no externo, mas pode ser também para questões externas, um projeto de vida, um trabalho, melhorar a relação com alguém. É sempre uma ação que vai ser feita. Então, como que tudo isso se relaciona? Aqui, a luz do sol e o fogo, como eu disse, eles trazem luz às intenções. Então, para isso, a gente precisa, para a gente saber agir com foco e direcionamento, a gente precisa, então, saber aquilo que somos, o que queremos. Então, aqui vai uma primeira pergunta, um primeiro questionamento que você pode fazer. Pega seu caderninho aí de autoconhecimento, uma folha e anota. Para depois você responder, ou já começa a refletir aí. O que grita aí dentro de você? Isso no caso de você não saber, ainda está ainda na confusão. Sabe muitas coisas que quer, tem um monte de possibilidade, mas não sabe o que escolher agora. Grita mais dentre todas essas coisas. Você pode voltar até na sua infância. O que que brincadeiras você mais fazia com mais leveza ali dos 4 a 12 anos de idade? O que era mais gostoso para você de fazer, que você passava horas? Ou alguma coisa que você já faz e que permite com que você entre em contato com esse seu porquê? O que mais vibra o seu coração? E se for algo específico, você já sabe o que fazer, mas não como organizar. Então pensa, diante disso que você já sabe, então eu quero, sei lá, eu tenho muita vontade de mudar de vida, de emprego, eu gostaria de trabalhar com tal coisa. Para você fazer um processo que é orgânico, que não vai ser uma ruptura tão grande, vai percebendo, agora se pergunta aí primeiro, o que mais grita, qual que é o elemento daí que você mais quer fazer, e principalmente o porquê disso. O porquê você quer isto? Por que você sente isso? Que isso é o melhor para você? Qual que é o seu motivo principal, a motivação sua de vida? O que é mais importante para você do que o dinheiro? Não que o dinheiro não seja importante, e claro que, inclusive num caminho de trabalho, você vai precisar até associar aquilo que você quer fazer com o ganho financeiro, com o retorno. Mas antes disso, vamos conectar com o sentir, com essa clareza interna do que é que você quer, independente das vozes que dizem não para isso. Sem limitações. O que de fato você, se não existissem limitações nenhumas, o que você faria? O que você quer fazer? Então guarda essa pergunta, responde depois escreve com mais calma, ou vai aí matutando na ideia. Porque trazer clareza é entender tudo que está limitando também você de já ir fazendo alguma coisa. De já ir é uma autossabotagem? Por quê? Por que a gente se sabota? Às vezes porque tem camadas e camadas aí de dores, questões da infância, que mantém você num processo contínuo de não se validar, de não se escolher, de não escolher aquilo que é mais importante para você, e você sabe, porque grita aqui. Esse é o sentir. A gente no fundo sabe
ali. Só que às vezes é difícil de olhar porque você sabe que também vai ter que se movimentar para fazer isso. Se movimentar emocionalmente para quebrar esses padrões de comportamento, para de se auto-sabotar, ou até procurar uma ajuda terapêutica também, que seja, para então começar a trazer essa clareza e ação, a prática para sua vida. E não deixar de lado, sabe? Não se deixar sempre como secundário, como secundária, e achar que tá muito velha, muito velho, e achar que não é para mim, não. Aqui é o campo das possibilidades, do não pensar demais. Então dá uma olhadinha no vídeo que fala sobre as emoções, é a aula 1, e sobre a mente, a aula 2. Também a aula 3, né, porque aqui no leste a gente está chegando num ponto já que seria o final dessa roda. Isso pode também ajudar você a entender e fazer esses outros exercícios para gerar esse planejamento agora, para gerar essas ações mais concretas na sua vida sobre isso que você quer. Bom, e a águia e o visionário, como eles podem ajudar a gente? Em primeiro lugar, você pode agora usar mesmo o arquétipo da águia. Então, busca uma foto de águia aí, bem bonitona, deixa no celular, imprime, deixa no seu quarto, não sei, para você olhar para ela. Os arquétipos ativam o inconsciente nosso, porque os arquétipos, eles são simbologia, eles guardam significados, são símbolos, e que o nosso inconsciente entende, faz essa leitura, e a sua psique acaba se conectando, acaba desenvolvendo aqueles aspectos. É só você analisar. Tudo aquilo que você consome de imagem, filme, leitura, dados da internet, mídias sociais, aquilo vai se tornando a sua realidade. Então, agora também é um lugar para a gente, de novo, tirar da frente aquilo que a gente sabe que limita a gente, a nossa visão. O que inspira? O que vai ampliar a sua visão, como a visão da águia que a tudo vê? O que vai ampliar a sua visão sobre os seus limites? Você só vê limitações para isso que você quer? Você só vê confusão aí dentro? Você se culpa ou você consegue ver os aspectos ótimos, maravilhosos que tem aí, as suas características, habilidades, aquilo que você ama dentro de você, que você se orgulha de si? Consegue ver com tanta clareza com a qual você consegue ver as suas limitações? Segunda pergunta, ou segundo exercício, liste todas as suas limitações, tudo aquilo que você tem de defeitos, e depois liste o que você tem de qualidades, de visão ampla, de habilidades, tudo aquilo que você se inspira em você mesma, tudo aquilo que você ama sobre si, que você sabe que é boa em fazer. Coloca essas listinhas uma do lado da outra. Ou já vai observando a dificuldade, se é mais difícil fazer uma ou outra. Veja ali quais habilidades suas, quais boas características aí que você identificar conseguem ajudar as suas limitações, ajudar nos seus defeitos, ao invés de ficar com essa visão limitada sobre só os seus limites. Às vezes isso é uma construção que vem de muitas questões aí até hoje e que levam a sua mente a se autoflagelar, a sempre só colocar em evidência aquilo que você não consegue fazer, o nãozão que existe aí na sua mente, sempre que surge um sonho, sempre que você quer fazer algo, sempre que você sente aquela sensação de inspiração para fazer alguma coisa, mas não, porque tal. Vai avaliando isso, de onde vem isso. Com isso, você vai desenvolvendo confiança em si. Não porque o outro te falou o quanto você é boa, não porque o outro te falou o quanto você não é boa, sei lá. Não porque os outros estão te validando, não porque nem seu pai e sua mãe estão falando o quanto você é boa e bom, mas porque você reconhece em si, porque você se conhece. Porque você se permitiu trazer clareza para tudo que está aí dentro. Muitas vezes, nós temos dificuldade para encontrar essas habilidades, para encontrar aquilo que você se orgulha em si, para dizer o quanto você é boa e bom em alguma coisa, com aquele medo, aquela crença de que, nossa, eu vou estar sendo arrogante. Mas a definição de arrogância é completamente outra. É diminuir o outro utilizando uma percepção sua que também é limitada, porque quando você se vê só de forma positiva, sou maravilhoso, sou a melhor, e o outro não, isso inclusive pode estar vindo de um complexo de inferioridade. Então é diferente aqui, você está olhando tudo junto, você está reconhecendo em si, não tem a ver com os outros,
E quanto mais você faz isso também, você vê o quanto, nossa, se eu tenho tantas características boas e ruins e tá tudo bem, eu continuo vivendo e ok, mas eu tenho os dois aspectos, os outros também têm. Então você para de taxar o outro ou a outra pessoa de acordo com uma atitude ou outra, um erro ou uma fala. Isso que traz flexibilidade de olhar, amplitude de olhar. A gente precisa trabalhar muito isso hoje em dia nesse meio de redes sociais, em que a gente vê uma parcela tão pequena, principalmente no Instagram, por exemplo, né? O TikTok, né, em que você não tem profundidade, tem um minutinho para falar sobre um assunto super profundo. Isso reduz a nossa interpretação e reduz a realidade do que são as coisas. Existe uma simbologia muito bonita da águia também nessas tradições, que é a capacidade dela não só olhar ali o sol e se nutrir disso, a luz, mas também de fazer renascer. Então, quando a gente está trabalhando o leste nessa simbologia, a gente também está renascendo, sendo uma iniciação. O leste, lembra, é onde o sol nasce. Então, aqui pode ser um nascimento de uma nova versão sua. Às vezes, esse desconforto que vem, que pode até confundir a gente, nossa, eu não gosto mais do meu trabalho, eu não gosto mais dessa pessoa. Às vezes isso não é o trabalho o problema, não é a pessoa o problema. É que a gente está precisando atender algumas demandas que estão gritando aí dentro. Por exemplo, mudar o seu cabelo, mudar o estilo de vestimenta, mudar os espaços que você está frequentando, conhecer pessoas novas, ouvir novas ideias, novas formas de pensar, de ser, de agir. Porque nós somos cíclicos. Olha o seu corpo, ele está mudando a cada minuto, olha as fases da vida. Então não tem como a gente achar que nós vamos sempre gostar das mesmas coisas, sempre ter os mesmos interesses, nunca nos questionar de coisas que aí já estão mortas, porque a vida é este giro. Olha para a natureza, ela está o tempo inteiro girando em ciclos. Nós não somos diferentes. Então, às vezes, o desconforto que vem ali, que quer tomar novas ações, vem exatamente disso. Sabe? São coisas simples no dia a dia que a gente pode começar a iniciar, a fazer este nascer do sol. E isso acaba apoiando as suas ações mais livres, livres das versões passadas. Muitas vezes a gente tem medo de agir de uma forma, de arriscar num determinado caminho, porque a gente está muito preso, inclusive às visões, às imagens e identidades que os outros criaram pra gente e que a gente acabou sem querer. Isso é um processo que acontece. Eu sou a prova viva disso, o quanto eu não carreguei uma ideia dos outros de certinho, perfeitinho, quem não erra. E isso por muito tempo eu não tinha muita noção de que eu estava carregando isso, de que as minhas ações, a minha estética, a forma como eu falava até, inconscientemente não era tão autêntica, ela estava querendo sempre traduzir, sempre esconder o erro, esconder a vulnerabilidade para manter aquela imagem, porque aquela imagem era a imagem que me protegia, que fazia com que eu fosse validado. Então aqui a validação não pode ser externa. Para a ação ela ser autoconfiante, essa confiança não vem do externo, ela vem de um desenvolvimento de que eu confio em mim, porque inclusive eu tenho a capacidade de eu sei que eu posso me transformar, eu sei que eu posso ser todas as versões que eu quiser, que fizer sentido para o meu coração. Porque se o coração grita uma coisa, se você não atende a isso, que seja uma pequena mudança ou uma grande, se a gente não sabe ouvir isso e atender, a mente entra em colapso. A nossa imagem no espelho começa a incomodar a gente. Os espaços, os lugares começam a incomodar. Então a gente vê que o problema não está nos lugares, não é mudar a situação em si. Claro que isso pode ser um resultado, mas é primeiro mudar a nós, ampliar a visão, como a visão da água, ser visionária de si. O visionário, então, ele tem as 4 formas de ver. Olha que bonito e interessante. E aqui existem as 4 formas de ver da visionária: a intuição, a percepção, o discernimento e a visão. A intuição não é essa coisa mística, tá? Que às vezes a gente acha que é. É o sentir. Sabe esse sentimento? O primeiro exercício que a gente fez? O grito, o que grita aí dentro? Agora, neste momento. O que de fato você quer ou não quer? Às vezes quando alguém te pergunta alguma coisa ou não, vamos em tal lugar, mas aqui dentro tá dizendo que não. Claro que pra gente desenvolver isso, a gente precisa estar mais atenta ao nosso corpo, à nossa mente,
ao que a gente quer, para a gente ter essas revelações, né? Para a gente conseguir ouvir esse lugar do sentir. Qual que é o sentimento quando você pensa em determinada ideia? É um sentimento de paz, de leveza, de alívio no coração, de entusiasmo? Isso diz alguma coisa. É um sentimento meio de tensão, estranha, dessa esquisita? Te diz outra. Isso é intuição, tá? Você não precisa ser um yogi, não é clarividência, não é nada disso. Intuição é você saber escutar o seu corpo e saber aquilo que você quer ou não quer e que te faz bem ou não faz bem. Se você está cheia de camadas e camadas de referenciais, o que o outro faz e não, o que é certo e errado, como que eu vou ser vista ou não, se está procurando aprovação ou não, intuição ela fica lá no fundo do fundo, né? Porque tem outros critérios antes do seu sentir que entram como prioridade. E priorizar o seu sentir não é invalidar o resto. Não é uma atitude egoísta. Pelo contrário, porque você vai começar, então, a também respeitar o não do outro, o sim da outra, o sentir das outras pessoas. E, inclusive, isso gera melhores acordos nas relações. Porque a gente está respeitando o outro, o que o outro sente e como vê a partir dos olhares dele e dela. Aí que entra a percepção. Segundo aspecto da visão da visionária, do visionário, percepção. Realidade não é igual a percepção. Uma coisa é realidade, o fato. Outra coisa é a ideia sobre o fato. A percepção é uma perspectiva. A mente humana, o raciocínio humano, as emoções, o humano, ele não tem como ter uma visão ampla de tudo, o conhecimento de tudo. A gente vai sempre agir sobre percepção. O que a gente pode ao longo da vida, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, ou mesmo da terapia, de ajuda, é ampliar a percepção, ampliar os prismas através dos quais a gente consegue enxergar uma coisa. E isso é muito maravilhoso, a gente flexibilizar a nossa mente e não achar que só a nossa percepção é correta. Então a visionária, ela sabe que também a mente dele funciona por percepções. Então ela está mais aberta também ao novo, ao desconhecido. Sabe que o desconhecido, que é aquilo que ela não consegue enxergar, também tem valor. Tão valor quanto aquilo que ela conhece. Porque aquilo que você não conhece pode expandir a sua percepção, pode expandir o seu conhecimento. E a percepção também aqui entra em você saber aquilo que te limita ou não. Exatamente, porque percepção já é algo ilimitado. Então, quando você sabe que você tem já uma visão, sempre vai ter, enquanto humano, uma visão limitada, então tá tudo bem. Se errei aqui, tomei essa decisão e ela gerou isso daqui, vamos por esse caminho, vamos corrigindo, e aí você vai ampliando a percepção. Discernimento. Discernimento é um resultado, então, de intuição com percepção, do sentir com a razão. Eu não ajo só pela minha emoção, só pelo sentir, mas também eu não sou rígida e não ajo só de acordo com as minhas próprias percepções limitadas. Então consegue colocar na balança as coisas. Consegue ter discernimento para esperar, aguardar. Eu tô aqui fazendo isso, sei que isso tem a ver com o que eu sou, isso faz sentido para mim, para aquilo que eu acredito, para os meus valores. Tá difícil, não tô vendo ainda resultados, mas eu vou continuar tentando. Eu vou continuar, eu vou persistir, pelo simples fato de que isso tem a ver com o que está claro aí dentro, com o que é verdadeiro sobre você. Ponto final. Não precisa de mais nada para isso. Mas o discernimento também, para às vezes ter que fazer um ajuste ou outro. E a visão disso tudo, desse caminho, dessas 3 tipos de visão. Agora a gente tem a visão da águia, a visionária, vestindo-se de visionária, nesse lugar do leste, atingindo o sol, sobrevoando sobre a sua vida. Não porque está afastada da vida, mas porque agora pode conhecer, pode sobrevoar por todos os cantos da vida, das situações. Então a águia, ela também aqui como visionária, e nessa simbologia, ela sobrevoa o ar, só que ela também tem a sua versão subterrânea. Ela é capaz, inclusive, de fazer renascer tudo. E aqui um exercício legal é a meditação caminhando.
ou a chamada Mindful Walking. Existem inclusive algumas evidências, eu posso deixar alguns estudos aqui embaixo para você também na descrição, sobre Mindful Walking, que é essa caminhada com atenção plena. Um dia que você estiver muito confuso, ideias estão ali acabando com a sua mente, vá caminhar, vai andar. Percebe como isso acalma, esclarece, porque você está dividindo com o corpo o movimento. E você pode levar para sua caminhada a confusão, a dúvida. Putz, confundi aqui. Entrei em colapso, vai caminhar. Pode ser até dentro da sua casa, mas caminhe, bota esse movimento. E por fim, a gente tem aqui a simbologia da espiritualidade. O leste, a direção, a ação focada, ela também está ligada à espiritualidade. Tem tudo a ver com isso. Mas vamos antes entender o que significa espiritualidade aqui. Espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade não é dogma, não é lei. A gente confunde porque tem essa terminologia semelhante a espírito, que também é uma palavra que tem muitas funções, tem muitas interpretações, mas aqui espiritualidade a gente vai entender como motivação. Fé a gente vai entender como o seu porquê. O que te faz continuar caminhando, mesmo você não sabendo, mesmo você não tendo certeza do que aquilo vai dar. Afinal, que ser humano nesta face terrena já teve certeza de alguma coisa em relação a esse mistério que é a vida, o mistério que é o universo? Então, no fim, se você for pensar, aquilo que mais motiva a gente está ligado a algo que a gente não entende, que a gente não sabe descrever completamente. Por exemplo, se for um filho, a família é o sentimento do amor. E o amor? O que é o amor? Aqui é uma discussão completamente também profunda, porque quantas definições de amor que não existem? Amor é ligado até a Deus, que também é outro mistério, o grande mistério. Então aqui espiritualidade vai ser aquilo que te faz se manter com seu entusiasmo, com a sua vida. O que é? Família, seus filhos, falar sobre determinado assunto, escrever, um esporte, o seu próprio trabalho, o que é valoroso para você, o que tem valor para você, o que te faz amar a vida. E se não tem nada hoje que faça você ter essa relação com a vida, as rodas podem te ajudar muito, porque esse é um caminho de descoberta às vezes, nem sempre a gente sabe isso. Mas se você tá vivendo aí, se você tá acordando de manhã, por mais difícil que esteja, alguma coisa tem aí que faz você continuar vivendo. E tá, não é sustentar a sua vida. É também, porque muitas vezes essa dinâmica de sobrevivência que a gente vive, tá? E isso o rico e o pobre vivencia. Só que de formas diferentes. Falta de conexão com a vida, que pode até gerar uma depressão, ou não só isso, a depressão, a ansiedade, são patologias que, né, têm ligação com genética também. Então não estou falando deste campo aqui, tá? Eu estou falando de uma investigação de desenvolvimento pessoal mais profunda, mas que tem relação também, sim, com a melhora desse tipo de sinal. Se você tem aí uma propensão ou vivencia com alguma desses transtornos, dessas questões. Então, espiritualidade é aquilo que te conecta, aquele seu motivo. Faz o caminho do sul, norte, oeste e leste, com todos os seus desafios. Eu também tenho um curso de meditação, é uma imersão meditativa de 30 dias online pela Hotmart, que faz inclusive este caminho. As meditações elas estão estruturadas nessas rodas e tem os exercícios práticos ali para você fazer. É um valor bem simbólico, tá? De R$55, em que você consegue ali acolher tudo isso e começar a entender qual que é o seu caminho. Porque a ideia da meditação não é ser um método, pelo contrário, é um antimétodo. É para que você encontre em você os símbolos, como esses símbolos tocam você, como que isso tem significado para você, e então para que você pratique, tá? Inclusive esse é o trabalho que eu tô fazendo aqui, é para que a gente troque, para que nem tudo aqui que eu falo pode fazer sentido para você, tá? Mas ali vai ter uma possibilidade em Onkara de você conhecer um pouco melhor esses aspectos a partir da meditação, pelos instrumentos, pela indução dos instrumentos da terapia sonora, e eu tô guiando elas também. Em finalização, a gente termina com a arte. Arte e criatividade, que dentro dessa simbologia tem tudo a ver com espiritualidade.
Se aquilo que te conecta com você mesmo, com aquilo que é importante e valoroso para você, aquilo que faz com que você ganhe confiança naquilo que você é, cultive essa confiança, esse amor por si, pelas suas realizações, pelas suas decisões, se liberte do erro e acerto, fracasso, sucesso, e vá simplesmente experimentando a vida com discernimento, com cuidado, mas entregando-se com o coração a ela. Essa força, ela vem da arte. A arte que na verdade, não é um fazer artístico. Eu sempre falo isso. A arte não é fazer artístico. Artista não é só aquele que pinta, que escreve, que faz poesia, que toca um instrumento, que atua. O artista é a nossa capacidade, a arte é a nossa capacidade de ter criatividade, de criar o novo a partir de uma dor, a partir de referências de outras pessoas, a partir das suas próprias experiências. Mas entende? Quando você cria algo que é seu, que tem o seu tom, que tem a sua característica, seja um texto, seja uma dança, trovão maravilhoso artístico, seja a sua forma de falar autêntica, isso já é uma arte. Já é você se expressando. A sua própria expressão já é artística, desde que seja sua, desde que não seja uma cópia dos outros. Pode ter referências nos outros, toda arte tem algum referencial, mas vem com esta potência. Arte é tudo que você cria a partir de si, a partir dos seus aspectos em relação a outros. É a sua fragrância no mundo. Qual que é a sua? Encontrar isso é encontrar a sua espiritualidade. Às vezes ela pode estar, de novo, na família, na sua conexão com seu filho, com a sua esposa, com aquilo que você já está fazendo, com um hobby, com um esporte, que seja. Encontrar isto é dar voz àquilo que você é. É não só saber o que é, mas dar voz a isso. Por isso que o fazer artístico aí, você está se conectando com isso tudo, pode também te dar clareza sobre aquilo que você é, aquilo que você gosta, aquilo que aqui grita. Então você pode buscar responder essa pergunta através disso tudo. Onde você se sente mais você? Onde que você sente, ou com quem você está, em que você pode ser completamente você? Em que amanhã você pode ser completamente outra versão. Existe uma pessoa na sua vida, existe alguém na sua vida, ou um grupo de pessoas que te dão esse nível de liberdade? Hoje você é uma coisa, amanhã você pode aparecer completamente diferente, porque sentiu na alma, porque quer se expressar dessa forma. O ser humano é fluido, o ser humano, a mente humana, ela quer experimentar, a vida é para ser experimentada. Então percebe isso. Quem que inspira arte em você? Você está ocupando espaços em que você pode se expressar livremente? Ou que você é taxada de uma coisa ou outra? Ou que é limitada? Às vezes até por brincadeira, sabe? Claro que isso revela muito dos outros, né? O que os outros vão dizer sobre você ou vão limitar você, diz muito sobre a incapacidade momentânea dessa pessoa de também ter essa liberdade. Então isso também livra a gente dessa questão de precisar ser aceito, precisar de validação externa. Não precisa. Inclusive porque muitas vezes você que é profundo, sensível, que sente que tem mais coisa aí para ser vivenciada e expressada dentro de você, muitas vezes você vai ser muito criticada, muito criticado. Vai ter olhar torto em cima de você. E eu digo isso também por experiência própria. A minha infância ela foi de muita rejeição pelo fato de eu ser homossexual, uma criança que já era muito expressiva, sensível, e eu fui, por muito tempo, fechando, e precisando encontrar a validação em outros lugares, precisando que os outros me dissessem quanto eu era bom ou não. Então é um processo que a gente vai também tem que ter paciência com isso, mas reconhecendo isso você começa, não tem que ninguém me dizer se eu sou bom ou não, se eu sou bonita ou feia. Preciso desenvolver isso dentro de mim, para isso quebrar crenças do que é bonito ou feio, do que é certo e errado, do que é legal e chato, de como eu tenho que me portar, entende? Isso vai liberando a um ponto que as suas ações não só vão ser positivas para você, mas para os outros. Elas vão fazer os outros se questionarem, se inspirarem também. Isso é muito bonito da nossa experiência humana. Então vai atrás das pessoas que te inspiram. Quem te inspira? Quem que é aquela pessoa que viveu também muitas questões duras na vida, mas que
deu a volta por cima, que tá ali aberto, coração, peito aberto, vivendo suas versões, se transformando quando isso é necessário, se flexibilizando, ampliando seus conhecimentos, ouvindo, falando. Vamos viver. Então, essa é a simbologia do leste. Isso é o que traz esse calor de vida para nós. E o alívio da gente poder ser o que a gente é agora. Amanhã pode ser que seja outra coisa, mas tudo bem, desde que você esteja fiel àquilo que você é neste momento. E claro, mudanças de estética, de pensamento e tudo mais não demandam necessariamente que você jogue fora tudo na sua vida. Não é isso também. Inclusive, as coisas que mais perduram são aquelas que estão mais suscetíveis e sabem se flexibilizar ao longo do tempo e das mudanças da vida. Então elas vão também sofrendo ajustes, sem precisar quebrar aquilo, tipo um projeto, por exemplo, de vida. Não, continue, persista em si. Só você vai fazer isso, mesmo que estejam todo mundo te apoiando. Mas só você vai conseguir conviver e conseguir agir também, continuar agindo. A partir deste apoio, esse apoio que está dentro de você. E que vai se expressar fora também. E que vai fazer com que você se conecte também com outras pessoas, com novas pessoas, com outros mundos, com outras ideias. Isso é muito bonito. Isso traz coletividade, isso traz ação, afasta a gente, evita, é uma prevenção do individualismo que está aí dominando, infectando as nossas vidas hoje. Te proponho também a fazer uma atividade em que você vai fazer uma cronologia, como se estivesse contando a sua história. Então faz uma linha do tempo mesmo, até chegar aqui. Quais que foram as suas conquistas, os erros, como os erros te levaram para outra, como os erros te levaram para acertos, que decisões te trouxeram ensinamentos, as pessoas que passaram por você. E coloca ali como você quer construir essa linha do tempo a partir de agora. O que você quer que esteja ali? Escreva, visualize. Isso vai dar forma, vai ajudar a sua mente a se direcionar para onde você quer, para onde faz sentido. Que sejam pequenas ações, mas você fazendo, você agindo, o caminho vai se mostrando. Você vai trazendo luz, você, o seu fogo, o seu sol. E a partir disso, visão. Então fazer essa cronologia, você tem a visão da águia também. Você encontra ali aonde eu agi por intuição, aonde foi percepção, aonde eu consegui discernir, aonde eu não consegui. E isso cria a sopa deliciosa e saborosa que é você até hoje e que vai ser mais temperada ainda. E várias sopas ainda vão ser criadas. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. Eu desejo muito, muito, muito das profundezas do meu coração que vocês aqui consigam ser o que são, expressar o que são, independente dos outros, independente das estruturas, dos moralismos que só limitam a sua mente, a sua vida, os seus sonhos, que ficam forçando para dentro de você as instituições, os contratos familiares. Não, quebra tudo isso, vamos quebrar essas coisas. Muitas vão gerar desafios, vai ser doloroso, mas vale a pena, porque você vale. Tudo que tá aí dentro vale, as coisas estranhas, os sonhos, não necessariamente elas vão acontecer como você imagina, mas a gente precisa de sonhadores, idealizadores nesse mundo que tá se embotando, que tá virando robotizado, todo mundo pensa igual, faz tudo igual, vive igual, quer as mesmas coisas. Não, gente. Cadê a gente expressando a natureza? Olha para a natureza, ela é toda igual. Pelo contrário, quantas nuances existem na natureza, quantas cores existem, quantas fragrâncias, quantos formatos existem ali. Não somos diferente disso. Então vamos se fortalecer juntos, se for possível aí, dar um like para esse vídeo chegar para mais pessoas, isso vai ajudar não só esse conhecimento chegar, mas também com que eu aprenda mais. Eu quero muito aqui que as pessoas consigam, né, aprender e também me ensinar coisas, então troque aí, coloque suas percepções, se discordou também, coloca, se concorda, se tem alguma outra, né, visão que pode complementar a minha. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse exercício para você fazer com essas perguntinhas. O meu Instagram, lá eu tenho outros conteúdos. Meu contato também, eu atendo telemedicina e também presencialmente aqui em São Paulo.
no bairro de Perdizes, e faz atendimentos em saúde mental, nessa união entre a ciência moderna, prática baseada em evidências, e trazendo esses conhecimentos para a gente expandir um pouquinho a nossa visão de saúde mental. Deixo aí também o link de Onkara, que é a imersão meditativa de 30 dias, que tem aí a minha guiança. Lembrando que esses conhecimentos, eles são complementos, são de tradições muito sérias, então eu honro aqui todos os mestres que me ensinaram, todos os estudos, os cursos, as especializações e também as sabedorias que são milenares, tudo que está por trás disso. Isso daqui não substitui atendimento, acompanhamento médico ou terapêutico, mas para você que não tem acesso, não tem como fazer uma terapia, um atendimento, isso daqui pode ser muito útil, sim, e eu fico à sua disposição para trocar, tirar dúvidas e tudo que você quiser trazer aqui, tá bom? Muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aqui um exercício útil para você fazer é essa perguntinha-chave. Em que situações você sente que renuncia a você mesma, a você mesmo? Com quem, às vezes, você está que te incita a renunciar a esse sentir? Quais são os elementos, as coisas, as situações, os lugares que inibem o seu sentir, que fazem com que você se diminua? Aí está o lugar, as pessoas, as situações que a gente precisa fazer um movimento de renascimento, de tirar da frente, porque isso não traz clareza, isso limita. E aqui eu vou fazer um gancho com um conceito filosófico do yoga, que, ao meu ver, é um dos conceitos mais ricos dentro da tradição e de toda a filosofia complexa do yoga. Ele você encontra em um dos textos clássicos mais famosos, inclusive, da literatura mundial, que é o Bhagavad Gita, que é considerado um tratado de yoga. Por mais que ele tenha uma linguagem que pareça ser religiosa, porque o hinduísmo acaba usando muito da linguagem do yoga, porque eles vêm da mesma natureza, da mesma raiz literária, o yoga não é uma religião, tá? Isso não sou eu que estou falando, são os textos. Mas essa ideia, ela fala sobre a ação livre de resultados. Ação com confiança. Confiança de que essa ação, ela deve ser feita. Porque ela não é embasada no medo, no que os outros querem, no que o seu ego quer, provar para os outros, por exemplo, se vingar do outro, da outra. Não, é uma ação que você faz a ação pela ação. Não que você não vai ter a ideia de resultados, pelo contrário. Essa que é uma ideia sobre a meditação, sobre as práticas yógicas que fica muito nessa, mas você vai então ficar meditando e qual que é a função disso para sua vida, para a vida do mundo, para o coletivo? Isso não vai deixar a gente inativo? Não, porque quando a gente avalia quais ações valem a pena a gente realmente tomar, quais não tem esses embasamentos, esses fundamentos que só fazem a gente ficar no conflito, ou metas que não tem a ver com a gente e causa aquele esforço, aquela expectativa, e se ela não é atendida, a gente até desiste. Isso não são ações legais. Isso não são ações saudáveis para nós e nem para o mundo, porque elas não foram nem pensadas. A gente está sendo pensado. Está sendo uma reprodução. Então, a ação livre de resultado é aquela em que você faz o que faz, porque, isso você vai responder, qual que é o seu porquê, qual que é o seu motivo de querer isto ou aquilo. É um motivo que tem a ver com quem você é, que te conecta à vida, que te faz ter esperança na vida, que te faz orgulhar daquilo que você é, então ela deve ser feita. E percebe, quando você age desta forma, a partir deste fundamento, que é o que muitos podem chamar de propósito, mas o propósito ele vem de um motivo, ele não está ligado tanto aonde se quer chegar, apesar de ter uma ideia disso. Então você vai estar totalmente engajada nessa ação, aí você consegue planejar riscos, plano A, B, C, D, E, para se não der certo, só que você está desapegada do resultado. É a ideia também de semear, que os povos originários têm muito forte.
Nem tudo que a gente faz tem que ter um resultado já agora, ou isso não é obrigatório. Muito do que fazemos, e que tem a ver com o que nós somos, são sementes que a gente planta nem para nós desfrutarmos daquilo, mas para todo um coletivo, para os seus filhos, para quem vem à frente, ou que faz parte de todo um movimento que você